Se ama muito, muito mesmo, mas poxa, eu não pedi pra participar desse relacionamento. Bem-vindos ao último episódio da nova série Causos de Condomínios. Nós assistimos a um trechinho da série Pacificando Condomínios com o tema gemidos sexuais em condomínios. Tem sempre um ar mais cômico e, sim, é um dos assuntos mais acessados do Síndico.net. É um assunto apimentado que traz aí uma audiência interessada. É um tema que pode gerar muito desconforto, constrangimento nessas mini comunidades. E a gente vai contar aqui alguns casos do tema. A série é oferecida pela RS Serviços, que é um grande parceiro do Síndico.net. A RS oferece soluções em terceirização de serviços há mais de 17 anos. Obrigada e um abraço para o pessoal da RS Serviços. Eu sou a Marjorie do Síndico.net, também sou síndica e fico com vocês hoje para a gente fazer essa conversa sobre um caso meio inacreditável aí, com uma virada ali no final. A gente vai escutar. O final é super inusitado e surpreendente. E hoje a gente tem aqui o síndico Silvio Levi, que vai contar para a gente esse caso. Silvio, obrigado aí pela participação. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer. Legal, Silvio sempre aqui atuando nessas iniciativas do Síndico.net. Com a gente também o arquiteto especializado em acústica, o tema pede, Marcos Holtz, obrigada pela participação. Obrigado, Marjorie. Legal. E também o Tony, que é síndico profissional e vai contar também. O Tony também tem casos. A gente descobriu que todo mundo tem casos sobre gemidos sexuais, né? É isso mesmo. É impressionante. Obrigado pelo convite, Marjorie. Legal, obrigada, Tony, por participar. Então, vamos já começar, gente? Silvio, é um tema difícil de falar, né? É um tema que muitas vezes gera muito desconforto nos condomínios, mas você tem um caso interessante e até chega a ser engraçado, né? Conta pra gente, nesse condomínio que você administrava, que você era o síndico profissional, né? Isso mesmo, eu era síndico desse condomínio, eu era porque eu não estou mais, fiquei 4 anos lá, era uma implantação de condomínio, mas não foi logo no início, Marjorie. No meio da vida do empreendimento, uma senhora, uma condômina, que morava com os netos, me procurou, muito sem graça, muito sem jeito para falar comigo, marquei com ela, e era para me trazer a situação de que ela morava com os netos e constantemente ela escutava gemidos da vizinha. E ela não sabia como tratar o assunto, ela não queria falar com a vizinha, ela esperava uma solução porque ela estava super sem graça, né? Ela convivia lá com os netos e era o dia inteiro os gemidos. Não tinha horário, era de manhã, tarde e noite. E foi a primeira vez que você escutou isso nesse condomínio? Nesse condomínio foi, e eu entendi que ela demorou muito para me trazer o assunto. Ela me deixou claro que ela estava sem jeito, mas realmente ela não tinha mais como conviver daquela forma. E ela me procurou e, claro, naquele momento a gente foi tentar entender o que estava acontecendo, entender quem era condômino, como é que é, se é proprietário, se é inquilino, há quanto tempo mora aqui, porque a gente não tinha reclamação de outros até então. E fui atrás de informações, né? Poxa, se é o dia inteiro, será que está usando isso aqui como profissão aqui dentro do prédio? Será que está recebendo clientes? Acho que é a primeira coisa, né, que a gente pensa. A primeira coisa, a gente imagina que sim, né? E aí eu fui atrás de controle de acesso. E, para minha surpresa, quando a gente começou a analisar o controle de acesso, ela malha recebia uma visita ou outra por semana. E morava sozinha? E morava sozinha. Então, ela não tinha um cônjuge, não tinha um parceiro, não tinha... E morava sozinha e não recebia convidados, né? Para gemer o dia inteiro, tinha que estar recebendo convidados, na minha opinião, naquele momento, né? E aí, hoje, eu posso dizer que talvez eu descobri que ela foi a pioneira, ou uma das pioneiras, porque hoje talvez seja muito comum as youtubers sexuais, mas eu acho que era o que ela fazia, né? Ela vendia sexo pela internet, sozinha, nos aposentos dela, vendendo através das câmeras. E hoje até conversando, que eu vinha fazer essa gravação, a esposa de um preposto meu, de um parceiro meu, me contou, puxa, mas na novela hoje, das 9 da Globo, tem uma personagem, eu não conheço, não vi, isso foi hoje de manhã, tem uma personagem que faz isso. É um tema atual, então. É um tema atual, né? Mas pioneirismo. Pioneirismo, porque isso tem, estou te falando, talvez de 2018, tem quase 5 anos, talvez, atrás. E hoje talvez tem aí esse OnlyFans, enfim, tem um monte. Sim. E o que você fez? Você teve que conversar com ela e ela explicou o caso?
Exatamente. Eu peguei alguém da minha equipe, Tá. naquele momento eu não pude estar sentando com ela, e sentou com ela, conversou, e o primeiro momento ela, acho que teve ficou Constrangida até. claro, porque talvez ela não imagina que na parede de trás do apartamento dela tem uma família morando, Sim. com a mesa de jantar colada na parede, escutando tudo que ela fazia. Ela ficou constrangida, ela deslocou para outro aposento, é um apartamento pequeno, mas deslocou, acho que o estúdiozinho dela de gravação, talvez saiu da sala, né? E o Marcos vai poder depois falar um pouquinho, talvez a parede que dividia, né? Ela passou para talvez um cômodo que dividia dela com ela mesma. E realmente diminuiu o assunto. Mas a gente tinha outras soluções, caso a gente não conseguisse resolver, que seria escalar o assunto primeiro para a proprietária. A gente tentou primeiro uma primeira conversa Sim. direto com alguém da equipe, uma coisa bem light, né? Para não constranger, constrangedor para todo mundo, para quem traz o assunto, para E nós para quem que recebemos, escuta, para quem pro escuta, vizinho. para o vizinho, para todos, né? E foi assim. geralmente esses casos são resolvidos com a conversa, né? E você vê que essa vizinha provavelmente passou muito tempo sofrendo aí, se sentindo desconfortável escutando ali os gemidos, não sabia quem procurar, não conseguia nem ter a abertura de conversar com o síndico, né? É verdade. E talvez a gente também não teve muito mais reclamação, porque como era um prédio em implantação, apesar que não foi no início, mas era um prédio muito grande, tinha muitas unidades vagas de investidor, então talvez eu não tinha outros vizinhos imediatos e por isso que não chegou a reclamação. Ou talvez os outros vizinhos eram de perfis talvez mais jovens que não estavam se Não se incomodando importaram. como a senhora que vivia com os netos. Mas o dia inteiro, gente, eu acho que incomoda a qualquer um, Qualquer né? um, tá. Ainda mais, né, se ela estava trabalhando com isso, imagino que era realmente frequente, né? É. Ah, que interessante. Então, era um local de trabalho. Era um né? local de trabalho. Sim. E a gente pode proibir isso? Ela pode executar esse tipo de atividade? Não, Silvio? as convenções, na sua grande maioria, de prédio residencial não permite a exploração de atividade econômica dentro Sim. do condomínio. Obviamente, pós-pandemia, tudo se Tudo ajustou mudou, um pouquinho, tudo sim. mudou, mas naquela ocasião, que foi antes da pandemia, inclusive, a convenção não permite. Mas também é de uma forma delicada que tem que ser abordado o assunto. Sim. Né? E ela também não pode praticar uma atividade que pode constranger os vizinhos e começar a denegrir a imagem do empreendimento. Do empreendimento, né? como um todo. Desvalorizando. Desvalorizando, com certeza. Legal. E, Tony, você que é um conhecido desse tema aqui conosco no Síndico Neto, peraí, deixa eu corrigir. O Tony já participou de algumas lives sobre o tema Sim. gemidos sexuais. Foi. E você também tem alguns casos, né, Tony? Tenho, assim, 2 casos marcantes. Né? O primeiro bem similar ao do Levi. Né? Só que o meu prédio é um prédio pequeno, prédio mais antigo, um prédio tradicionalmente ocupado por locatários e idosos. Sim. Então, assim, essa rotatividade da locação, né, acabou trazendo um casal, né, mais jovem, né, para esse apartamento. Ele foi alugado. E, pô, eu estou lá no escritório, vi uma mensagem do WhatsApp, pô, Tony, eu preciso de ajuda. O que aconteceu? Cara, está ficando insuportável. A gente já há alguns dias, né, estamos aí sendo incomodados, né? A gente na pandemia, a gente trabalhando em casa, recebendo eventualmente um familiar em casa, tal, né? E home office, tudo atrapalha, né? Tudo. E é de manhã, meio-dia, à tarde, noite, e a coisa é uma coisa assim constante. Bom, no primeiro momento, como Levi, eu achei que o rapaz recebesse pessoas em casa também, né? Dada a frequência, né? Falei, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a gente imagina estar usando para comércio, usando para exploração. Vamos pesquisar. Fui até o CFTV, falei, poxa vida, não tem ninguém Quem tá entrando, ninguém saindo, não tem fluxo de pessoas. E saía a noiva dele e o rapaz, a noiva dele e o rapaz. Pegava o alimento e, né, o delivery e levava para dentro do apartamento. E a coisa era uma constância, né? E a moça dizendo, pô, tá me incomodando demais, o que você vai fazer? Eu falei, pô, você é advogado, Tony, né? Dá uma geral, chama o cara, vê o que você faz, porque está insuportável. Vizinho de cima, o Serjão, troncudo, Tony, você precisa dar um jeito no cara, porque o cara é terrível, né? É toda hora um negócio e está no corredor, você está ouvindo. E são apartamentos pequenos, né? Sim. É um dormitório e tal, pô, a acústica deve ser bem ruim ali, né? Porque a sala dela dava de costas para o dormitório do casal. Então imagina, né? Que é o mesmo caso ali, né? E assim, ela recomendou tal, e a menina sempre incomodada. Falei, mas como é que eu vou abordar isso?
com a minha relação com o proprietário. A primeira coisa que eu fiz, liguei para a proprietária, ela é recém-compradora da unidade, eu falei, olha, eu estou com um probleminha. E é delicado, né? Como é que eu vou chegar para uma proprietária e dizer para ela, pô, o teu inquilino está fazendo sexo o dia todo. Foi bastante interessante. Preparei e tal, disse, olha, o rapaz está se excedendo. Casal, fervoroso, novo, energia, né? Da juventude, não é? Então a gente pensa, e aconteceu. E ela disse, eu vou tomar providências. Falei, pô, legal. Aí passei a informação para a menina incomodada, falei, Sérgio, dá uma segurada aí também, que está acontecendo e tal. E o que aconteceu? E a proprietária recebeu bem? A proprietária recebeu numa boa. Assim, ela ficou em silêncio no primeiro momento, né, impactada, né, mas recebeu numa boa. E 2, 3 semanas depois, ela me ligou, para minha surpresa, ela disse, olha, o menino está saindo da unidade. Aí, pô, não precisava tanto, não era né? para isso, né? Poderia ser um pouco mais moderado, sei lá, né? Aí eu falei, bom, tudo bem, passei para os meus conselheiros, falei, pessoal, aquele problema da situação dos gemidos sexuais, né, vai dar uma parada aí porque o rapaz está mudando. Aí o conselheiro disse, pô, Tony, então o filho dela está saindo daí? Como é que você reage? Né? Aí a minha saia justa, né? Eu falei, cara, e agora, né? Você não sabia, ela era mãe dele. Para mim era um locatário, né, aleatório. E, pô, na hora que eu percebi, fiquei mais constrangido ainda, né? Você dedurou o filho. Dedurei o filho, né? E a mãe deve ter dado uma nora, né? Deve ter dado uma nora, né? Porque era noiva, eu acho que né? o pior aí, se você estava desconfortável em falar, imagina a mãe. Imagina a mãe receber a informação e falar com ele sobre isso. E acabou o desfecho, foi exatamente descobrir Ele que era saiu. filho. Saiu, né? Desocupou, aí entrou um novo morador, né? Tudo normal, o prédio está em normalidade, né? E está tudo certo, né? E Marcos, tem soluções caseiras para resolver esse problema acústico? Como eu estava até falando com o Silvio, muitas vezes a pessoa não sabe que está incomodando. Né? E quando sabe, vai fechar a porta, fechar as janelas, as cortinas. Mas às vezes a acústica do prédio também não ajuda. E as pessoas sempre buscam soluções caseiras. Ninguém quer fazer uma obra. Existem soluções caseiras? Caixa de ovo espalhados. Perigosíssimo, né? Pelo que você estava falando. Existe esse mito da caixa de ovo, né? Que é um mito perigoso, né? Caixa, normalmente, é um elemento inflamável, né? E você ficar colando na sua parede uma coisa que pega fogo pode ser muito perigoso. Então, não façam isso em casa. Sim. Primeiro, porque é perigoso, e segundo, porque não funciona. Né? A caixa de ovo não vai resolver o seu problema de isolamento acústico com seu vizinho. Nem colar nenhum tipo de espuma vai melhorar esse efeito. O que vai funcionar ali é você fazer algum elemento que aumenta a capacidade de isolamento acústico da parede. Tá. E para isso você vai precisar realmente, se for uma parede, o caso, né, você vai ter que fazer um reforço normalmente feito com uma placa drywall. Então, se a pessoa tiver uma certa habilidade, ou contratar um especialista, eu sempre recomendo contratar um especialista que possa fazer uma contraparede de drywall em cima da sua parede. É simples? É simples, é relativamente simples e não é uma coisa muito cara. Não é caro, não, tá. É você fazer uma contraparede com uma lã dentro, né? Você faz uma estrutura de drywall com lã e uma placa de gesso por cima. Tá. Você vai melhorar mais de 10 dB, 15 dB, dependendo do que você tiver da parede de 15 decibéis, é muito, né? Não chega a ter que medir com decibéis, isso? Então... Não chega ao quê? Não escutei. Chega a ser necessário medir com decibéis, isso? Então, porque realmente é muito bom você poder medir. Porque o que acontece? Tem coisa muito subjetiva, tem pessoas que ouvem muito bem. Então, o que acontece? Você acaba tendo que ter alguma medição objetiva que vai te trazer, na verdade, o que você tem que fazer. Se você tiver que melhorar 5 dB é uma solução, melhorar 15 dB é outra, melhorar 30 dB é outra. Sim. Então, por mais que o edifício também seja eficiente, a pessoa também tem que ter um tipo de comportamento também que o esteja dentro de uma incomodado também pode adotar a mesma solução? Criar esse drywall com a lã? Sim, ele pode fazer, porque isso é algo interessante, porque o isolamento acústico funciona para os dois lados. Né? Sim. Então, se você está ouvindo, provavelmente o seu vizinho também te ouve. É bem isso. Então, tanto para cima, quanto para baixo, quanto para os lados. Né? Então, internamente, você pode resolver com essas contraparedes, com um forro, se for o seu vizinho de cima. Né? Isso para os casos de ruído aéreo. Até fiquei de explicar um pouco a diferença entre o ruído aéreo e o ruído de impacto. Né?
Porque nós temos esses dois ruídos, no Ruído caso aéreo Ah, e eu o tenho ruído de de impacto, impacto. hein? Legal. Tá. Isso, porque o ruído aéreo é isso, são gemidos e sons, né, que a pessoa produz que são gerados no ar. Mas a gente também tem os barulhos sexuais relativos ao impacto que pode acontecer na parede. Impacto da cabeceira, Da né? cabeceira O Tony da cama. teve um isso caso foi desse, o segundo né? caso que eu sugeri a vocês, né? Pode falar, Posso, conta pra o gente. casal, né, mudou para o apartamento também, locatários do imóvel, né? E isso aconteceu algum tempo atrás. Naquela época nós tínhamos uma fabricante de camas, né, muito famosa em São Paulo, uma tal de Jorge Nicole, né? Vocês devem conhecer. ferro. É tubular e de ferro. Então as cabeceiras e os pés, tudo tubular montado e tal. E ela flexível. Então, veja, imagina, um apartamento, 15º andar, um apartamento pequeno, né, e os moradores residenciais também, e aquilo à noite... A cabeceira na Mas parede. era a cabeceira na parede, né? Aquilo batia, e o pessoal se incomodava o tempo todo. Pô, e como é que eu ia resolver isso? O Tony, o síndico me ligou, Tony, você tem que resolver, porque o cara... Né, o casal fervoroso, cara, o pessoal ali é terrível. 2, 3 horas da manhã, na calada da noite, eu falei, pô, né, entra no quer embalo, dormir, né? tá Pô, lá. entrar no embalo, né, pessoal? Não teve jeito, eu tive que chamar o rapaz no escritório, 4 paredes, disse, meu querido, assunto delicado, somos homens, beleza, legal. Eu tô constrangido pra caramba, velho, apesar, né, de ser um profissional da área imobiliária, mas, pô, meu, sexo, maior barulhão de madrugada, não dá para dar uma segurada? Meu, o cara ficou roxo, né, na minha frente, falou, Ficou pô, super Tony, mas com é isso? vergonha. Falei, cara, então assim, eu tô constrangido em te dizer isso, mas eu tenho que fazer essa mediação, naquela que era conciliação, hoje é mediação, né, e, meu, tá difícil para mim te dizer isso, mas você viu que eu procurei ser o mais discreto possível. Não, eu vou dar um jeito nisso. Falei, sei lá, cara, uma espuma na parede, né, alguma né, coisa, uma algo borrachinha ali, aderente e tal, para evitar, afasta a cama um pouco da parede, porque está incomodando os mais idosos, os mais conservadores do prédio. E, meu, e essa vibração, assim, né? Eles sabiam porque a parede, cima e baixo, olha, foi... Acho que incomoda todo bacana, mundo. Se é um sabe? negócio frequente, quem quer ficar escutando isso, né? Mas eu acho que assim, é cada vez mais... O síndico, a gente vem falando aí nos episódios que o síndico, ele tem esse papel de melhorar e de resguardar essa harmonia Privacidade e também. essa experiência de moradia, Sim, né? sim, Então, sim. eu acho que a gente vê aqui em todos os casos as pessoas demorando muito para levantar o problema. É quando a questão está muito crítica, a pessoa... Tá chegando no limite mesmo. pessoa Quando ela já está fala. no limite dela, Já ou está no familiar, limite dela, reclamações exato, internas, aí ela exato. aumenta. É, porque assim, existe aquele desconforto, existe... Você está com vergonha alheia também, isso, né? Como é é que faz? isso. Eu acho que... Qual é o melhor caminho, Silvio? É o síndico? Sim, no primeiro momento eu acho que sim, o síndico vai poder utilizar das suas ferramentas, do seu conhecimento, e quando o assunto for maior ou que ele não tiver domínio, por que não procurar uma assessoria jurídica? Eu Assim, acho e o que síndico tem que tratar a questão anonimamente também, né? anonimamente. Em alguns casos, como o Tony fez, dividiu com o corpo diretivo, e aí que ele soube que estava se referindo ao filho da proprietária, enfim, mas normalmente anonimamente, mas às vezes, mesmo anonimamente, tem que ser tratado com o corpo diretivo para que eles tenham ciência do que está acontecendo dentro do Tá, prédio. entendi. É melhor saber pelo síndico do que saber por conversas de elevador. Sim, e um morador incomodado, né? Se o barulho está incomodando um apartamento, como o Marcos falou, é bem possível que esteja incomodando outros também, né? No caso do impacto, né, que a gente estava falando do ruído de impacto, o som se propaga muito bem em sólidos. Então, você Sim. pode, num caso desse, incomodar muitos Muitos, que apartamentos foi, eu acho, que o que estão ali aconteceu. próximos. Foi o que aconteceu com o pessoal. No caso dos gemidos, normalmente fica seleto ali as pessoas que estão dividindo parede com o dormitório. Agora, no caso do impacto, às vezes é uma coisa mais simples de resolver, é só o mobiliário, né, que tem problema. Afastar a cabeceira da parede, algum tipo de atitude mais simples. Mas essa que realmente tem mais alcance para fazer um estrago com os vizinhos. Porque Reverbera, então, na estrutura mesmo do prédio. é o mesmo princípio quando alguém fura uma parede, né, com a furada furadeira. de impacto, Você né? acha que no andar de cima Acha você que- vai ligar na portaria 10 andares abaixo Sim, de você sim. que estão furando. O martelete, né, Silvio? O martelete, E Silvio, tormenta. é melhor, Silvio e Tony, assim, é melhor, os moradores geralmente, eu acho que como demoram muito, talvez tomem providências depois dessas conversas de elevador. Pô, então está me Sim. incomodando, está incomodando o meu É vizinho. isso.
Hoje, o grupo de WhatsApp é um tormento para a gente, né? Porque isso Sim. vem no grupo de WhatsApp. Vem no grupo. Então, nós recomendamos sempre que não se faça isso em grupo de WhatsApp. Sim. Tá? Pra preservar, é né, imediato, também. a pessoa é o primeiro impulso da pessoa. Né? E, assim, o grupo de WhatsApp tem provocado situações bastante constrangedoras para nós. A gente prefere que procure um síndico. Procure o síndico. sim. Né? Né? Porque, assim, até porque a maioria dos casos o grupo de WhatsApp não resolve. Né? Pode crescer o assunto e talvez chegar de uma maneira diferente para o síndico. Mas o incomodado procurando o síndico, ele vai poder tomar. Mas se for um síndico profissional, que tem conhecimento, que tem as ferramentas para poder tratar o assunto. Né? E se precisar de mais testemunhas, enfim, aí sim a gente, né, passa para o lado coletivo Que é da o caso coisa. que eu estava contando, que eu estou passando agora. Né? Temos um casal que mora num apartamento e muitas vezes recebe uma terceira pessoa e são diversos tipos de ruídos. Aí não é o dia inteiro nem nada, mas é com muita frequência que eles fazem a bagunça deles lá, às vezes de 2, normalmente de 3, e aí incomoda da diagonal de cima, da diagonal de baixo, ou do lado de cima, aí está incomodando uma massa condominial. E o assunto, Então, tá desvalorizando o próprio prédio, né? tem gente falando, é insuportável de morar aqui. É. Eu já tive condomínio, assim, vou tirar minhas filhas que moram, 2 filhas que moram lá, vou tirá-las do prédio, porque não é um prédio apropriado para morar, minhas filhas que não estão acostumadas com isso. E olha aqui, gente, então a gente está falando aqui, isso acontece, né? Barulho é um dos principais problemas de Sempre. condomínio e imagina que o síndico, né, não atuando de um jeito efetivo nisso, pode fazer com que a pessoa não se sinta mais à vontade de morar no seu bem, né? Sim. Então, o síndico tem um papel muito importante nessa atuação. Desconfortável ou não, nesse tema ele chega a ser até um pouco engraçado, né? Sim, Mas o síndico tem que atuar, né? Tem que atuar, não pode deixar o assunto dar de ombro, né? Porque muitas vezes o problema é entre uma unidade privativa e a outra unidade privativa. Então, muitas vezes, naturalmente, você responde, olha, não é problema da área comum, você trata com o seu vizinho. Mas um assunto como esse, né, Tony, Sim. o síndico tem que se envolver, tem que saber conduzir, seja procurando a proprietária, como foi o caso do Tony, seja a minha equipe conversando, no primeiro momento, com a reclamada e tentar solucionar. E não tendo solução, e aí partir para outras medidas. Medidas legais. Medidas legais, notificação, multa. E, às vezes, por que não, pode começar um processo de expulsão de um condomínio social. Sim. Aquele condomínio, se ele insistir, ele passa a ser um condomínio social. Sim, Então, existe enquadramento para isso. Né? A previsão legal, inclusive, né? Uma vez conversado, tentou a conciliação. Em alguns casos, notificou a pessoa. Ele está completamente cientificado de tudo que está acontecendo e ainda assim persiste, ele pode ser enquadrado, sim, como antissocial, multado em 5 vezes o valor da cota condomínio, até 10 vezes, olha. e convidado a deixar o condomínio nos casos bem extremos. Eu não sei se exatamente nós conseguiríamos chegar, né, até as vias de fato da expulsão dele do imóvel, Sim. mas a multa de até 5 vezes, eu imagino que seja algo aplicável, sim. Marcos, a gente não quer chegar nisso, né, da pessoa ter que se mudar. Então, eu acho que você falou um pouquinho da diferença dos ruídos de impacto e ruído aéreo. Você falou um pouco sobre o medidor de ruído. Eu já vi muito, e eu acho que, não sei se foi o Tony que falou, muitas vezes os moradores gravam o áudio e passam para o síndico. Passam para o síndico, E isso. às vezes usam também aqueles medidores de decibéis de celular. Aplicativo de celular. Isso não funciona, né? Isso não funciona porque o microfone do celular ele não foi desenhado para isso. Ele foi desenhado, ele tem cortes em determinadas frequências para gravar bem a voz humana, que é para isso que foi desenhado. Então, ele vai cortar algumas frequências, ele não vai medir corretamente. Tá. Então, não E é geralmente recomendado. ele dá mais ou a menos? Depende do celular. Depende do celular, depende da maneira que a coisa está feita. Né? Existem equipamentos específicos para isso, que o microfone foi desenhado, inclusive a parte mais cara do equipamento é o microfone, justamente para conseguir fazer uma medição precisa, e esse valor medido com esses equipamentos é que é comparado com as normas técnicas para saber se você está atendendo à norma ou não. Tá. E essas dicas aí que você deu, a dica da drywall, né? Algo mais pode ser feito nesse sentido? Caseiro não tem nada, né? Não adianta pensar em espumas. Isso, a espuma realmente não funciona, então não adianta. Vai ser, na verdade, uma grande, talvez, decepção, porque você vai gastar, as espumas normalmente são caras, né? E não vai resolver o seu problema. Uma coisa que pode ser feita, que pouca gente sabe, que quando você compra o apartamento, né? A gente estava conversando sobre o número de lançamentos em São Paulo hoje.
tem 3 níveis de atendimento acústico na norma de desempenho. Então, se você tiver essa preocupação acústica, for uma pessoa sensível, você pode procurar apartamentos que atinjam um nível superior da norma de desempenho, que é um isolamento de 55 dB, que é um isolamento muito alto. Tive um caso interessante recentemente no prédio novo, onde o conselho, na minha contratação, disse, poxa, Tony, eu estou com um problema que nossa acústica é péssima no prédio. Tá. Né? Então, assim, a gente está na minha sala, a gente percebe quando o vizinho muda de ideia, né? Então, de repente, uma noite assim, está lá uma vibração, né? Zzz, aquele negócio intenso o tempo todo, constante. Nós achávamos que fosse um brinquedo sexual. Eu falei, pô, você foi maldoso agora, né? E o cara está usando o CPAP, né? Ou então fala de inalação no filho de madrugada, e você está pensando bobagem do cara, né? Mas é isso, é justamente a espessura, né, Marcos, das lajes, da Foi proteção. criativo esse aí. E assim, um prédio de alto padrão, não era um prédio onde que de repente se enquadrava nesses 3. Não é uma questão de ser barato, caro, né? É obrigatório, né? Hoje, a norma de desempenho, todos os edifícios com projeto protocolado a partir de julho de 2013 são obrigados a atender a norma de desempenho. Né? Tá. Pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem direito a exigir esse atendimento. Mesmo o atendimento mínimo de 45 dB de isolamento entre unidades já é um atendimento satisfatório. O problema, se é antes disso, a gente tem paredes, condomínios com 40, 35 dB de isolamento, Tá. principalmente onde se usa, no Nordeste se usa muita parede ainda de gesso, né? Com bloco de gesso, tem isolamentos muito baixos, aquele bloco Ciporex, que existe uma lenda de que é acústico, aquilo não é acústico, você acaba tendo um isolamento muito ruim com aquele bloco. Então, os prédios mais novos têm essa proteção da norma de desempenho, e para os mais antigos, realmente, a gente recomenda aí, se você quer melhorar o edifício, fazer uma medição sonora, que é uma coisa relativamente simples e com condomínio não é caro, para ver o quanto que você tem que melhorar. Você tem uma média de valor aí, Marcos, primeiro dessa medição e segundo dessa estrutura, né, de drywall? É uma medição, por volta de 5 ou 6 mil reais, você consegue fazer uma não, medição. Não é barato, né? Se você for pensar que você vai, como pessoa física... Eu já tive 2 episódios que precisou, o morador contratou, que ele queria provar, mas aí não tinha nada a ver com gemidos sexuais, sim barulho. Barulho. E a gente contratou, vem aquele tripé, aquele microfone, ele pega alguns horários do dia, enfim, foi feito, era um reclamante da obra do vizinho. Então ela media com o celular dela, vinham aqueles números astronômicos, olha que absurdo. Eu falei, olha, aí eu provei que isso não serviria, que eu tinha que ir de uma forma um pouco mais profissional, e ela contratou uma empresa que veio com tripé. Estava incomodada, né? Incomodada. Então é caro, realmente é caro. Claro, depende do nível da unidade, mas não é para qualquer um contratar. E o condomínio não vai se responsabilizar, né, por esse custo? Não, porque, veja, a não ser que o fato gerador seja de uma área comum, uma casa de máquinas, né, já tive prédio antigo. E salão de festas, que é muito comum. Muito comum, você tem razão. O salão de festas nós temos aplicado, na verdade, muito uso daquela manta, né, de proteção acústica no piso, porque normalmente a reclamação é do apartamento imediatamente acima. Sim, né? sim. Porque a vibração do som ali, o barulho das pessoas, normalmente transmite isso, né, para as unidades imediatamente acima. Então, assim, aquela proteção de uma manta, eventualmente eu ia perguntar isso para você. O pessoal costuma rebaixar o gesso, Marcos, né, e deixa aquela parte vazia, né? Isso não propaga o som? Como é que funciona essa vibração? Você tem essa informação? Sim, a gente tem essa informação porque você tem que ter bastante cuidado com esses forros que você faz, né? Porque você pode até piorar o problema. Tá. Né? Porque você vai criar uma cavidade ali que vai ter ressonâncias e você pode fragilizar ainda mais o isolamento acústico em função disso. Então, mesmo com uma camada, se ela for oca, por exemplo, pode ser um problema. Isso, porque acaba causando essas ressonâncias. E é muito fácil de resolver. Basta uma camada de lã, que pode ser de lã de vidro, lã de rocha, dentro desse forro, fazer ele o mais estanque possível, né? Você já vai ter um ganho muito grande no isolamento acústico, provavelmente vai estar atendendo superior aí da norma de desempenho, que é 55 dB também. Para muitas reclamações que a gente recebe, às vezes tem soluções até simples, né? Eu tinha uma salão de festas que ficava na cobertura do prédio, e o apartamento logo abaixo reclamava muito das festas. Apesar da festa ter respeitado os horários, olha que interessante, o pessoal do buffet, para organizar, para ir embora, botava os engradados no chão, para botar a louça, tudo. É muito barulho. Nós pusemos uma manta, um neoprene na área da copa, no chão, então quando ele botava o engradado e ao carregar, parou de transmitir a vibração, o barulho para o impacto. Isso, o ruído de impacto no norma de desempenho é mais rigoroso quando você tem essa coisa do salão de festas. Normalmente o mínimo é 80 entre unidades de ruído de impacto,
No caso de salões de festa, o mínimo é 55. Quanto menor o número, melhor o isolamento. E o drywall? O drywall com a manta é uma solução prática para o incomodado ou para o reclamado atuar? Na questão Além de ganhar metro quadrado. o ruído de impacto é mais complicado, né? Porque você realmente, quanto mais próximo da origem você tiver, melhor. Agora, no caso dos gemidos sexuais, normalmente é o ruído aéreo, o maior problema que a gente tem. Normalmente o ruído de impacto, a gente afastando a cabeceira, a gente resolve. Foi a solução simples. Solução simples, não é? né, gente? Uma espuminha ali e tal, resolveu, né? Às vezes é mais simples, é uma questão de mobiliário. É Agora, isso. para as outras questões realmente de ruído aéreo, o forro é uma solução excelente. O forro, a contraparede. A contraparede nada mais é que o mesmo princípio de um forro, com uma lã, uma placa de gesso que você fecha. Existe uma média de custo por metro quadrado? Difícil isso. É difícil dizer, porque vai depender muito do local que você está no Brasil, Tá. que drywall, dependendo do local, é mais barato ou mais caro. Sim. Mas vai variar entre 5 e 10 mil reais aí uma solução, Tá. dependendo da parede que você tem que cobrir. O Marcos, seria correto afirmar, por exemplo, ou realizar, né, troca de portas de entrada, portas intermediárias internas, que hoje as construções, né, elas procuram, claro, preço e de repente aquela porta é oca, né? Seria Chama de correto. porta colmeia. E a colmeia, então seria interessante trocar ela por uma porta maciça, que de repente você tenha uma maior proteção acústica, ou essa quebra dessa transmissão, dessa vibração, para o corredor principalmente, né, que causa também um constrangimento quem está passando no corredor. Quem está passando no corredor, no foi corredor, o caso né, do seu prédio, daquele prédio. Foi um deles. Sim. Então aconteceu também, porque não era só a vibração na sala, porque são pequenos os apartamentos. Então tudo acontece ali dentro e tudo propaga. Não é? Então o pessoal passava no corredor e a reclamação multiplicava. Então seria correto trocar a porta de entrada por uma maciça? Ajudaria isso também nessa limitação do som? Sim, é uma solução muito adotada em hotéis, justamente porque uma das principais reclamações acústicas de hotéis é justamente o contrário. Quando passa o carrinho do serviço, ou passa alguém serviço, ali aquele falando barulho. alto, vai te incomodar lá dentro. No caso aqui, a gente está pensando na proteção ao Que contrário. isso, Mas isso. o isolamento ele funciona para os dois lados, tanto de dentro para Também fora quanto de acontece. fora para dentro. Então já existem no mercado portas que se usam muito no mercado hoteleiro prontas, que já vem com uma vedação perimétrica ao redor da porta, que é uma borrachinha, nada mais é que uma borrachinha que evita que tenha qualquer fresta. E no chão ela tem um que a gente chama de selo acústico automático, que quando a porta fecha, esse selo desce e você acaba tendo uma vedação dos 4 lados da porta, como se fosse uma porta de avião. Você sente até a pressão assim, a hora que você fecha. E tem muito incorporador agora, que o plano diretor mudou e as construtoras estão entregando, as incorporadoras estão fazendo os empreendimentos mistos, né, com os NRs. E quando o NR é estúdio, eles estão usando esse tipo de porta. Já usam essa porta? Já usam esse tipo de porta. Já na Porque construção. a norma de desempenho tem um critério para isso, que seriam entre unidades. Digamos, você tem uma unidade aqui e outra em frente, né? Então, quando você tem um estúdio, fica mais rigoroso o isolamento que você tem que ter entre unidades. Então, aí a solução está sendo usar essas portas que já têm o selo acústico de soleira, até porque você tem o benefício tanto de você isolar para o corredor, quanto se você está dormindo também, chega um morador do seu vizinho, não vai te acordar, não vai te incomodar, porque no estúdio você está totalmente exposto ali àquela porta que está dando para o corredor, né? Caminhando aqui para o final, só para a gente resumir um pouco aqui, Silvio. Então, a gente está aqui orientando que a pessoa procure o síndico. Talvez procure o síndico quando o problema começar, para não deixar essa frustração aumentar, né? E quando a gente já está nessa frustração, você quer que seja resolvido o mais rápido possível. E se procurar com antecedência, o síndico vai ter mais tempo para se para estruturar resolver. e entender como ele vai resolver. E esse é um desconforto que o morador não precisa passar, deixa que o síndico, né, atua aí nessa bucha. Eu acho que o síndico, como você falou, ele tem mais conhecimento, já passou por isso mais vezes. Fiquei impressionada aqui. Aqui a gente já tem 5 casos, a gente conversando com outras pessoas também, é um problema muito recorrente, né? E o síndico tem que ter a capacidade de lidar com isso. E para o síndico, então, a gente já aqui falou que o morador incomodado procure o síndico o mais rápido possível. Agora vamos falar desse passo a passo. O síndico, na hora de conversar com esse morador animado, vamos chamar assim. Entusiasmado. Ou um morador com um apartamento de paredes finas, não é só o morador. Não é questão de entusiasmo aí, não. O entusiasmo estrutural, ele é saudável, né? A gente não quer estrutural. aqui coibir ninguém, mas esse limite não pode ultrapassar, né? A gente tem que respeitar aí os vizinhos. Mas o melhor jeito de falar, né, Silvio,
a gente consegue entrar num consenso aqui, talvez usar palavras menos óbvias, né? Olha, você está namorando muito e acaba atrapalhando as outras pessoas. Como chegar? Porque eu acho que você cria menos resistência se a gente consegue não ir para esse impacto, assim, a forma que você trouxe, a forma que você abordar. Isso. Mas no fundo, a parte reclamada, quando você já procura, normalmente ela já sabe. Ela já sabe? Eu acho que ela já sente por que você está procurando, qual que vai ser o assunto. Tá. Então, quando ela sente e se coloca na posição do outro, fica um pouco mais fácil a conversa. Sim. Se ela sabe o assunto, mas não se coloca na posição do outro, acho que é muito natural o que está acontecendo, que não vê problema nenhum, que o problema é do outro, né? Ela tem que dizer que não, o problema é dela, ela está causando para o outro. Eu acho que o Marcos falou uma coisa interessante, né? Se você está escutando o que o seu vizinho está falando ou fazendo, provavelmente o seu vizinho está te escutando. Então, é interessante que o morador tenha bom senso, né? Então, Tony, passamos dessa fase, conversamos numa boa, sem, né? Numa conversa super alto nível, não resolveu, é como o Silvio falou. O cara falou, olha, é isso aí, pronto. Em que momento é a hora de advertir, de multar? Em que momento é essa hora? É onde você percebe realmente a incompreensão, a falta de colaboração e a insistência, né? Porque nós temos várias pessoas, várias naturezas, né? Então, como disse, você aborda, a pessoa diz, se sente constrangida e imediatamente ela cessa. A outra acha que não, que as pessoas têm que aproveitar o embalo e que ela está certa, e as pessoas têm inveja daquela situação que ela está vivenciando. Inveja. Então, assim, cheguei a ouvir, né? Inveja. Falei, gente, mas não é questão de inveja, é questão de bom senso mesmo. Passou. Ele entendeu que as pessoas estavam com inveja. Pô, só porque eu estou fazendo certo. Era tão natural para ela isso, essa pessoa, que ela achava que as pessoas estão sentindo inveja do que ela estava fazendo. Do amor que ela tinha ali, que ela estava, né, presenciando, amor. sentindo o amor, é não é? muito bom. Então, assim, é um excesso de amor, né? É amor demais, né? Por demais eu acho até. que eu fico pensando, assim, do síndico Marcos já trazer também essas soluções, né? Olha, queria te mandar o telefone ali do arquiteto Marcos. Sugerir um cara legal, o Marcos, cuidadoso. O Marcos é especialista em resolver esse tipo de problema. De apartamento. Você não está interessado? Eu acho que talvez trazer essa solução, como você falou, olha, a gente indica que você faça, coloque o drywall, 2, né? Talvez trazer essas soluções, as pessoas muitas vezes não sabem. Ou começa a fazer o caseiro. E muitas vezes, isso eu falei da parede de drywall, mas cada caso é um caso. Teve um caso que a gente teve que era, por exemplo, um poço inglês dentro do edifício, que é tipo um shaft que comunicava todos os andares e pelo banheiro você conseguia ouvir o que acontecia em todos os dormitórios do prédio, conseguiam se conversar. Então, para cada tipo de problema, você tem soluções que são diferentes. Nesse caso que tinha o fosso inglês, a gente resolveu com utilização de ventokits nas unidades. Era um prédio todo novo. Então, a pessoa já recebeu com um apartamento... E aí fechou o acesso ao poço? O poço ele tinha um acesso por uma grelha bem grande para ventilação, que não havia necessidade de uma grelha tão grande se você tivesse mecânico. Então, foi instalado um ventokit em cada unidade e de 20 dB que estava dando isolamento entre unidades, foi para 50. Olha, ótimo. Então... nesse caso, eu acho que é até mais fácil, né? Se você tem um problema meio crônico ali em muitos apartamentos, o síndico toma uma providência. Ou pelo menos traz a solução para todo mundo e quem quiser adotar, adote. Quem não tiver incomodado, fique. Agora, da mesma forma que a gente está pensando aqui, né, de ajudar o condômino que está com problema com o vizinho, de gemidos sexuais, mas todos os síndicos, todos os condomínios têm problema de ruído. Né? E pós-pandemia as pessoas ficaram mais sensíveis. Então, quantas e quantas vezes eu não sentei para mediar entre duas unidades, ou quando a primeira reclamante veio me procurar, falei assim, cara, você já conversou com o seu vizinho? Você não faz um gesto simples que ele vai entender o recado? Dá um conjunto de feltros para ele botar embaixo do móvel, dá uma pantufa, né? E ela vai entender que não é mais para usar o salto. Da mesma forma que a gente fala de barulhos gerais, temos que, por que não, propor alguma coisa para o reclamado, para o reclamante, em relação a um conforto maior. Então, por isso que eu te perguntei, né? O reclamante também pode fazer do lado dele o drywall com a lã. Ele já vai amenizar. Porque às vezes o vizinho, o reclamado, pode levar um tempo, pode não querer fazer, aí vai brigar, vai ser notificado na justiça. Enquanto isso, você está vivendo com o problema. Então, você do teu lado, você também pode fazer um pouquinho a mais para você tentar minimizar
teu transtorno. E muitas vezes pode ser uma questão do prédio mesmo, né? E não... E você chegando lá no transtorno, né? Aí o pessoal, o síndico, vai dizer assim, eu vou passar isso para o jurídico. E Não vai lá na pode. assessoria jurídica, né? Que hoje O é muito síndico comum. já passa a bola direto. Já passa a bola para dizer, vou consultar o advogado e empurra para o jurídico, né? Então o jurídico vai cair, evidentemente, no enquadramento de perturbação da ordem, perturbação do silêncio. E não deu né? nem a chance de ter uma conversa. conversa. que talvez Haver uma resolveria. conversa anterior que certamente iria A gente tem que sair do princípio solucionar muita que uma coisa. conversa, uma reunião, uma mesa, pode sair resultado. Pode então, sair. por que pular essa etapa? Não tem muito. E a gente nunca sabe, né, o que está acontecendo ali no vizinho. Eu lembro de um caso, agora eu não vou saber quem falou, mas um síndico contou que era um barulho, né, parecia que a pessoa estava andando com um brinquedo no chão e era um barulho muito forte. E essa pessoa reclamou, né, chamou o síndico, falou que ia na justiça. E aí teve essa conversa e o filho da moradora tinha um problema nas pernas e usava uma cadeirinha, enfim. Como foi resolvido isso é que as duas partes investiram num forro. Ela, né, a pessoa ficou constrangida, não sabia, entendia que a pessoa estava desafiando ou querendo realmente perturbar. Então, a conversa é o melhor. Se for uma conversa difícil, e eu acho que essa questão dos gemidos, ela é difícil independente, você não quer nenhum morador indo lá e te falando isso, a gente está aqui sugerindo que você vá direto para o síndico. É isso aí. Nosso tempo está acabando, queria dicas finais ou considerações finais aí. Silvio, primeiro. Uau! Bom, procurar o síndico, ainda mais que for um síndico profissional, não tem por que não. Faça isso. Se ele não tiver experiência, se ele não tiver as ferramentas de como conduzir, ele tem os colegas, ele tem onde se assessorar para tentar ajudar a contribuir no caso. Para o síndico, Tony. Eu acho que a abordagem direta é simples, ela é objetiva, ela hoje não, né, como naquela época, quando aconteceu, mas hoje já não causa, né, para mim, para nós profissionais, um constrangimento tão grande. Abordar. É mais fácil falar do tema hoje houve uma evolução, né? Assim como houve uma evolução por parte das proteções acústicas, nós também aí adotamos ferramentas e mecanismos de compreensão, entendimento e abordagem mesmo, né, para trazer a pessoa e dizer, olha, precisamos da sua colaboração. 90% dos casos podem ser resolvidos. Resolve até mais, com um bom né? papo, resolve uma abordagem direta, assim, eu acho. Não chega às vias judiciais, não. Eu, pelo menos, não tenho nenhum relato, né, nenhum registro de que houve um processo por conta disso. Legal. A multa, sim, a multa às vezes acontece. Muitas né? vezes, ou a advertência às vezes é necessária. A pessoa né? teima, tal, insiste, né, persiste e não quer reconhecer aquele pequeno detalhe, né, e a gente acaba tendo que aplicar uma multa, mas resolve-se. Marcos, e você falou muito aí sobre cada caso é um caso, né? Na verdade, procurar um profissional para entender o que se pode fazer se tiver que chegar a isso. Isso, como foi comentado, né? Às vezes uma boa conversa, realmente, o comportamento faz parte também, Comportamental, né? sim. Na parte de acústica como um todo, né? A gente sempre, inclusive quando faz projetos de escritórios, o comportamento das pessoas dentro do escritório também vai definir a qualidade acústica do espaço. Da mesma maneira nas casas, né? Então o comportamento é uma coisa que pode ser também o primeiro, acho que conversa que a gente deve ter. E quando não resolve, realmente a gente tem um arsenal aí de soluções possíveis que vão desde alterações nas paredes, alterações em shafts, em qualquer ponto que comunique os ambientes. E às vezes, a gente não comentou aqui, mas às vezes também por fachadas, né? Às vezes o condomínio tem uma configuração que as fachadas meio que se enxergam. Né? Isso mesmo. Então também existem soluções, até de janelas sobrepostas, de reforços que você pode fazer na janela para melhorar o isolamento. Então a gente tem que identificar por onde está indo o ruído e cortar o caminho de transmissão que esse ruído está fazendo ali dentro da estrutura do prédio. Legal, Silvio, para fechar aí, para o síndico encarar, né, o problema. O síndico encarar o problema e tentar realmente resolver, como a gente falou lá atrás, não dar de ombro. Eu acho que é um assunto para ser tratado pessoalmente, dê oportunidade, vai lá conversar. Anonimamente, né? Não falar o vizinho que está te entregando, vamos chamar assim. Isso acho que para todos os casos de reclamação mais pesada, de ruído em geral. Sim. Imagina então de ruídos sexuais. Então acho que dê essa oportunidade, se envolva, tenta resolver, peça ajuda se não souber, porque não é
A gente não conhece, né? Não conhecemos tudo. Não conhecemos Sim. tudo, né? Pode nunca ter passado por isso. Exatamente. E realmente dá o suporte para o reclamante. Sim. Né? E ter tato com o reclamado. Sim, com certeza, para não entrar numa defensiva aí que você nunca vai resolver. É. Né? E síndico, você é sim responsável por essa experiência de morar. Né? A gente teve casos aqui que o reclamado saiu do prédio, mas muitos reclamantes devem ter saído também. Né? Então, síndico, atue nisso, não deixe passar. Seja também um síndico aberto a escutar. Né? O morador tem que poder levar tudo aí para você. Qualquer tipo de assunto, eu falo, né? Até assuntos delicados que sempre acontecem em condomínios. Né? Bom, quero deixar aqui um agradecimento a vocês. Obrigada pela participação. Imagina, a gente que agradece estar aqui com Toparam você. aí. Pelo convite, muito obrigado. Conversar sobre esse Reitero. tema apimentado, difícil de falar, né? É uma linha difícil aí a gente quer ter muito respeito, é um tema que beira ao cômico, mas também a gente quer resolver, porque para quem está passando por isso delicado. é um assunto muito delicado. Né? Então, obrigada também a todos os outros participantes que fizeram a série Causos de Condomínio. É uma série do SíndicoNet, como eu falei, com uma grande parceria da RS Serviços, que oferece soluções de terceirização de serviços há mais de 17 anos. Eles têm uma estrutura robusta, um foco super grande em capacitação dos funcionários, filiais distribuídas para suporte operacional e qualidade certificada pela ISO 9001. Um beijo, obrigada aí, RS, por mais essa parceria. E você, se você tem um caso interessante no seu condomínio, manda aqui para o time do SíndicoNet por redes sociais ou por e-mail, conta para a gente, compartilha essa história para a gente contar aqui também na próxima temporada de Causos. E se você perdeu algum episódio anterior, corre agora, porque já estão todos disponíveis no YouTube e nas páginas do SíndicoNet. É só você procurar ali, ou no YouTube, ou pelo Google mesmo, na série Causos de Condomínio SíndicoNet. Você vai conferir aí todos os episódios. Legal? Obrigada, gente. Um abraço e a gente se vê em breve. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigado, Marjorie, do SíndicoNet. Obrigado. Thank you.